entender, então voltem o vídeo, veja os conteúdos anteriores, para que vocês entendam bem melhor como funciona toda essa dinâmica, ok? Preço das commodities, né? Os Estados Unidos, né, como eu falei na semana passada, subiram os juros, né? Então, qual foi o impacto disso aí, né? O Copom, né, o Copom daqui do Brasil, né, o FONC lá, que tem um errinho aqui, depois a gente vai consertar. Então, o FONC, né, eles que são o Copom lá dos Estados Unidos, qual é o impacto que isso tem, né, pessoal? Então, a economia americana, ela é referência para juros no mundo, como eu falei anteriormente, né? Ela fagocita o dinheiro do planeta, principalmente os emergentes, né? Eles precisam dar um aumento um pouco maior, né, o chamado carry trade, para valorizar valorizar o dólar, e as ações acabam despencando. Vamos entender um pouquinho melhor isso daqui. Para que vale a pena, né, de um estrangeiro, do gringo, do capital estrangeiro entrar no nosso país, os nossos juros precisam estar atrativos, ser mais atrativos. Ou seja, se os Estados Unidos subiu, digamos que ele seja a matriz, né? Matriz e filial. A gente é filial e eles são a matriz. Digamos que eles subiram juros, né? Então, para valer a pena, né, de ter esse carry trade, você trazer o dinheiro para cá, para os mercados emergentes, como é a gente, México, né, a Rússia, por exemplo, né, Turquia, para valer a pena, os nossos juros têm que ser mais atrativos, têm que estar mais altos ainda, né? Então, por isso que o Banco Central aqui continua subindo juros, pode ser que a gente esteja se aproximando do topo da curva de juros, a gente vai entender um pouco melhor como a gente se aproveita de marcação a mercado, de a gente estar num pós-fixado, ir para um pré-fixado e ir para juros atrelados a investimentos atrelados à inflação, né? Então, tudo isso a gente pode se aproveitar. E o que acontece com isso, pessoal? O dólar se valoriza, né, é uma moeda mundial, ele se valoriza cada vez mais, né? A gente tem um DXY, que é um indicador econômico que a gente vê, né, o dólar se fortalecendo perante as outras moedas, e as ações acabam despencando. Por quê? Porque o risco, né, a gente está atrelado a risco, está exposto a risco, começa a diminuir, né? Então, né, os investidores saem um pouco de bolsa, vão para a rentabilidade ali. Se você deixar o teu dinheiro na renda fixa, né, com juros mais altos, você não precisa estar se expondo, tá investindo tanto, né, em bolsa de valores. Porém, vai vir um pulo do gato aí que eu vou falar mais à frente. Vamos ver se vocês estão entendendo, estão captando toda essa mensagem aí comigo. Vamos lá, gente. O Brasil é o país dos rentistas, né? A gente já falou isso daí, porque e assim, país dos rentistas não significa que você vai deixar o dinheiro parado na poupança. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, né? De como pessoas que têm muito dinheiro e deixam o dinheiro parado na poupança, elas perdem dinheiro, perdem poder de compra. Então, se elas viajam 5, 10 vezes por ano, né, tanto aqui no Brasil quanto para o exterior, poderiam estar viajando 20. Né? Se elas trocam de carro, né, todo ano, a cada 2 anos, poderia, né, estar dando carro para o filho, poderia estar comprando mais imóveis, enfim. Eles acabam perdendo dinheiro quando deixam o dinheiro parado em poupança, por exemplo, e não tem uma rentabilidade, por exemplo, num pós-fixado, num Tesouro Selic, né, que a gente vai explicar um pouco mais à frente. Então, vamos lá. Por quê? Aumenta o país dos rentistas. Então, o aumento da Selic cria um custo de oportunidade de deixar o dinheiro em negócios. Vamos lá, vamos entender isso aqui, pessoal. Até porque, se uma empresa gera um retorno de 10% ao ano, e a Selic está agora em 13,25% ao ano, faz mais sentido investir na renda fixa, sem risco nenhum, ou não? É aí que eu estava tentando explicar para vocês a dinâmica, né, dos juros. Ou seja, você tem um negócio, né, a 13,25%. Digamos que você está aplicando numa empresa lá na Bolsa de Valores, né, uma empresa boa, porém que ela está te dando ali 9%, 10% ao ano. É bom, né? E você quer comprar esse ativo num preço, num patamar, né, num preço melhor. É igual eu falei daquela dinâmica de ir no supermercado, né, de ir num shopping center e você comprar, né, barato, comprar num preço bom, né? Digamos que esse ativo esteja valendo hoje R$ 20, mas né, esteja valendo R$ 20, mas ele vai ter um upside, né? Ele tem ali um valor de mercado que seja R$ 30, R$ 35, ou seja, está num patamar muito bom de compra. Ou seja, esse é o momento, né, de repente, de você começar a se expor também à Bolsa de Valores, né, a bons ativos que estão com um preço bom, né, um preço barato. Só que, né, em contrapartida, né, se você deixar o teu dinheiro na renda fixa, te pagando 1 ou até mais de 1%, né, eu vou colocar depois uma tabelinha,
de você investindo, né, 5, 10 mil reais, 20 mil reais, quanto que você vai ter de rentabilidade na poupança, num CDB ou num título público atrelado aí a, né, um título público, a Selic ou um híbrido, né? Então, você vai ter toda essa rentabilidade, às vezes, entre aspas, sem fazer nada, né? Então, é muito de você ter esse conhecimento, né, de onde você vai estar ancorado nesse momento agora da gente se aproximar de curva de juros. As oportunidades também se abrem na renda variável. Sim ou não, né, Regi? Eu já dei um spoiler, né, no template passado, né, falando justamente sobre isso, né? Então, na renda variável, a partir do momento, né, que os juros estão mais altos, as pessoas estão com aversão ao risco, né? Ou seja, a bolsa está despencando. Se você olhar, né, o quanto está a bolsa, depois eu vou olhar aqui e vou passar para vocês, e quanto está a bolsa de valores, né, no dia de hoje, né? Tava caindo aí mais de 1%, né, no dia de hoje que eu estou gravando aqui o vídeo. Então, os ativos estão num patamar bom para você começar a se expor, para começar a comprar, né? Porque estão, né, ali em suporte, né, boas empresas, que de repente esse é o momento. Você vai comprar quando? Quando ela estiver lá cara, quando estiver lá no topo, você vai pagar o ingresso, vai pagar, né, a saída dos outros da festa, como eu já expliquei aqui. Ou seja, você quer entrar numa festa, tem gente que já entrou agora, você vai pagar lá, né, o ingresso bem mais caro na mão do cambista, né? Vamos dizer assim. É mais ou menos assim que funciona, né, pessoal? Então entendam muito bem como é que funciona essa dinâmica de você se expor, né, à renda variável. Então vamos lá. Oportunidade também se abre ou não? O que vocês acham, né? Por outro lado, com juros mais altos, as pessoas vendem a bolsa, né, e compram renda fixa. Então a pressão vendedora fica maior que a pressão compradora e isso diminui o preço de vários ativos. Ok? Portanto, é ou não é uma boa oportunidade de entrar na bolsa? Então, é uma dinâmica muito... É sensacional, né, pessoal? Como é que as coisas acontecem. A partir do momento que você entende isso, né, você tira proveito disso. Né? Então, né, os ativos, digamos que você não esteja exposto, né? Você está com caixa aí. Então, você está ali na renda fixa, né? Está num pós-fixado, está com caixa, né? Tudo atrelado a Selic, né, com rentabilidade, já comprou algum pré-fixado, algum título atrelado à inflação, está num CDB aí muito bom aí, né, de curto prazo, né, que tem muitos bancos aí bons oferecendo, e em contrapartida, né, tem muitos ativos bons aí, né, empresas boas, empresas consolidadas, que estão, né, em preços, em patamares muito interessantes para a gente comprar. E você começa a pensar, pô, tô com o meu caixa aqui, eu vou começar a botar o pé na água, né, molhar o pé, botar até a canela e começar a minha exposição à renda variável. Entenda essa dinâmica, pessoal, porque é assim que os grandes, né, ganham dinheiro no mercado, e eu falei, né, eu citei aqui o Jorge Paulo Lemann, que é justamente isso, né, não é você ficar com medo do risco, é você se arriscar na hora certa, né, então saber o momento de tomar risco. Ok? Vamos para a conclusão, né? Eu vou dividir até essa aula aqui em duas partes, mas vamos concluir. Por quê? O nosso país é e sempre foi um paraíso de commodities. Sim, né? A gente sabe disso. Mas, além disso, também é um paraíso dos juros. Né? Para quem não assistiu a aula passada, né, o conteúdo anterior, que eu falei um pouco sobre a dinâmica de juros, assista lá para você entender um pouco melhor. Então, digamos que a grande commodity do Brasil seja os juros, né? Então, entenda um pouco mais sobre isso que você vai conseguir, né, surfar toda essa onda aí. Isso acontece sempre, pessoal. Aconteceu lá atrás, 2008, 2015, está acontecendo agora, né? Aconteceu lá na crise do subprime, na Torre Gêmeas, né? Então, tudo isso, né, no ciclo das commodities lá, então na época da China, então tudo isso vem acontecendo, 3, 4 anos, coincide muito também com período eleitoral, né? Então geralmente período que um presidente está no poder ou que ele é reeleito ou não, então essa dinâmica de juros acontece geralmente dessa forma. Então entenda um pouco melhor sobre isso, para que você tire proveito, né, e consiga rentabilizar e proteger o teu patrimônio. Se você vai no shopping ou supermercado, você quer comprar mais caro ou mais barato?
Nossa bolsa está barata, gente. Isso aí a gente não tem dúvida, tá bom? Diversifique e aprenda a operar o ciclo dos juros. Quem sabe operar o ciclo dos juros, sabe operar qualquer coisa. Eu até brinco, sabe operar até gente, né? Desculpe os médicos aí, mas é só uma brincadeira. Mas opera, quem aprende a operar ciclo de juros, na verdade, né, consegue operar qualquer ativo aí na bolsa. Concluindo também, né, falando aqui, né, cripto não pode ser considerado proteção, né, porque o Bitcoin ele não tem correlação positiva com a inflação, né, a gente, como o ouro, né, que a gente fala muito aí de ter como proteção o ouro, dólar, né, então o Bitcoin também estava sendo considerado, porém agora a gente fazendo uma correlação com a inflação, a gente vê que o Bitcoin está em patamares também bem aquém, né, está caindo bastante, né, para quem acompanha. Então, para a gente fazer essa correlação, ele está num preço bom, em bons patamares de compra, para quem está, né, exposto, está se expondo aí ao Bitcoin. Eu, por exemplo, estou comprando Bitcoin porque realmente ele está em patamares muito bons, muito atrativos para compra. Porém, ele não pode ser considerado como reserva de valor, né? Tem um vídeo aí sobre reserva de valor, para quem não assistiu, assista, para você compreender um pouco mais essa dinâmica também. Com juros mais altos, segue o mesmo raciocínio para os FIIs, né, que são os fundos imobiliários. Isso daí, gente, isso daí para quem ainda não está exposto a isso, pelo amor de Deus, estudem, vejam outros conteúdos aqui no YouTube, né, eu vou gravar um conteúdo, né, sobre a exposição. Então, como eu falei, quem gosta de imóveis, né, e quem não quer ter problema aí com impostos, né, quer ficar livre do imposto de renda, não quer ter inquilino chato, né, então invistam em fundos imobiliários, tá bom, gente? Isso daí é a dica aí, aí, vamos dizer assim, né? Porque os preços caem, né? E o dividend yield, né? Que é a rentabilidade dos dividendos de uma empresa com relação ao preço de suas ações. De novo, o que é o yield, né? Que você precisa, com esses juros mais altos, né? Que a gente está vendo agora, que acontece com os fundos imobiliários? Eles estão também em patamares atrativos de compra, né? Pois os preços estão caindo, né? Já caíram e estão caindo ainda mais. E o yield, né? O que é o yield, gente? Que a gente ouve falar, dividend yield, né? É rentabilidade, né, dos dividendos de uma empresa com relação ao preço de suas ações. Ou seja, essa renda, o yield que você tem ali, né, que paga mensalmente, ou seja, essa rentabilidade tende a ficar maior, né, nesse momento. E aqui, né, o preço da ação em relação ao valor de patrimônio líquido de uma empresa, aqui é uma análise um pouco mais aprofundada, tá, gente, que a gente faz na consultoria, né, mas o que a gente tem aqui também, né, que o preço sobre valor patrimonial da empresa também, né, ele tende, o preço sobre valor em relação ao valor patrimonial de uma empresa também, ele é afetado nessa dinâmica de juros mais altos. Então, fiquem atentos quanto a isso, tá bom, pessoal? Aqui foi um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais aprofundada, mas eu tentei resumir e falar, né, sobre o que acontece com essa dinâmica de juros, com a taxa Selic, né, mais alta, e onde você pode, né, estar ancorado e pode se aproveitar com toda essa dinâmica de juros. Eu vou deixar essa aula em duas partes, tá? Assistam com calma, né? Se tiverem dúvida, deixe aqui nos comentários, compartilhe esse conteúdo, deixe seu like. E vamos lá, pessoal, vamos lá que os próximos conteúdos aí prometem, vou falar um pouco mais de fundos imobiliários, sobre renda variável, como, né, comprar, como você se expor aí ao tesouro direto, à renda fixa. Tem muita coisa boa pela frente aí, tá bom, pessoal? Fiquem bem aí e vamos lá, hein? Vamos estudar. Tchau, tchau.